E deixe-me começar dirigindo uma pergunta ao secretário-geral. O que aconteceu nas últimas 72 horas ou mais? Os anúncios do presidente Trump, a reunião em Bruxelas, o discurso do vice-presidente Vance ontem, claro, levantou muitas questões contínuas sobre para onde a OTAN está indo. Temos uma cúpula da OTAN chegando no final desta primavera ou início do verão. Você pode esboçar, espero que em apenas alguns minutos, quais são suas expectativas, como você quer levar a OTAN adiante, enquanto tentamos enfrentar desafios realmente históricos. Este não é, e acho que todos nesta audiência entendem isso, este não é um momento fácil para todos nós, e é um momento particularmente difícil para nossos amigos ucranianos. O presidente Zelensky falou aqui há menos de uma hora, e ele recebeu o que eu achei o apropriado. Aplausos de pé. Então, sem mais delongas, secretário-geral, você tem a palavra primeiro. Bem, obrigado por essa pergunta. Deixe-me dizer que estou honrado em estar no painel com dois senadores distintos, defensores firmes da relação transatlântica. A ambos, obrigado pela sua liderança e estou otimista, porque quando você olha para as mensagens subjacentes, o que está claramente surgindo em minhas reuniões com o vice-presidente e muitos outros senhores, funcionários americanos, mas também surgindo no pódio. E em outras ocasiões é uma que somos uma família. Há um compromisso absoluto do GERUA, incluindo esta administração com a OTAN, mas também uma expectativa de que, do lado europeu, precisamos intensificar, precisamos gastar mais. E eles estão certos, não estamos gastando o suficiente, então temos que fazer isso. E esse será um tema-chave em Haia. Chegar a um novo número, uma nova cifra baseada em dados reais. O que está nos impulsionando para nos defender em 4 ou 5 anos sobre a Ucrânia, devemos garantir que a Ucrânia esteja na melhor posição possível nas negociações de paz. Isso significa continuar o treinamento e fornecimento de armas na Ucrânia, mas também que o resultado das negociações de paz deve ser que a Ucrânia seja um país que nunca mais será desafiado pelos russos por Vladimir Vladimirovich Putin. Tem que ser uma paz duradoura, uma paz permanente. Há um consenso absoluto. Americanos e europeus estamos absolutamente de acordo sobre isso. E aos meus amigos europeus eu diria, entrem no debate, não reclamando se vocês estarão ou não à mesa, mas apresentando propostas concretas, ideias. Aumentem os gastos, garantam o treinamento, mas também apresentem ideias concretas sobre como, por exemplo, as garantias de segurança poderiam ser. Vejo que na Europa da OTAN estão planejando concretamente o que isso poderia ser. O que podemos contribuir para isso? A terceira questão, também em Haia, será sobre este enorme problema, que não estamos produzindo nem de perto o suficiente, tanto no GWAR quanto do lado europeu da OTAN. A Rússia produz em 3 meses uma munição, mas toda a OTAN, 20 vezes maior que a Rússia, produz uma munição em 1 ano. Então não estamos acompanhando. A Rússia está em pé de guerra. Rússia em economia de guerra. Precisamos reduzir burocracia, porque os aliados europeus gastam 4 vezes mais no Zinema do que os EUA estão gastando na Europa. Esses serão os 3 principais temas para a Haia. Ótimo. Muito obrigado. Posso dizer, senhoras, primeiro quando me dirijo ao Senado. Senadora Shaheen, um dos assuntos mencionados pelo secretário-geral foi a famosa, você sabe, contribuição financeira para o orçamento de defesa em toda a OTAN. 11 atrás, numa cúpula no País Gales, os membros da OTAN concordaram com a meta de 2%. Claro, seu antecessor e você agora estão dizendo, bem, fizemos muito progresso, mais de 2/3 dos membros da OTAN atingiram a meta de 2%, mas, deixe-me colocar um pouco de água no vinho, para muitos de nós, dos países membros, levou um tempo considerável para alcançar essa meta. No caso do meu próprio país, podemos agora dizer com orgulho que este ano finalmente alcançamos os 2%. Qual é a sua opinião sobre onde devemos chegar? Qual é uma meta realista e alcançável, olhando para o futuro? Quando? Se você estabelecer uma nova meta, acho que você mencionou 3,5%, quando achamos que isso pode realmente ser alcançado. Certamente não este ano, certamente não no próximo ano. De que tipo estamos falando, que tipo de prazo? Estou ciente do fato de que esta é uma questão urgente
E antes de você tomar a palavra, deixe-me acrescentar um comentário. Como um membro europeu da OTAN, quando falamos sobre os 2% ou os 3,5%, a coisa mais importante, na minha opinião, é que apresentemos isso ao nosso público não como algo que fazemos para agradar o presidente Trump. Fazemos isso pela nossa própria segurança aqui na Europa. É isso que torna isso, espero, aceitável e apoiável pelo nosso público. Senador, você tem a palavra. Para aqueles em cargos eletivos. Entendemos que não estaremos em cargos eletivos por muito tempo. Se o nosso público não apoiar o que estamos fazendo, então, já existem alguns membros da OTAN que estão acima dos 3,5%. E isso é uma ótima notícia. Mas eu acho que a OTAN tem que se sentar e, como uma organização de consenso, que é decidir qual é o número apropriado e quão rápido chegar lá. Mas você mencionou, importante, ponto crítico, e isso é para a defesa da Europa, para a defesa do mundo livre. É importante que aumentemos esse número, porque o que sabemos é que nossos adversários, seja Vladimir Putin, ou o presidente Xi na China, ou a Coreia do Norte, ou o Irã, estão observando o que fazemos e vão calibrar o que fazem em resposta a quão fortes eles acham que somos no Ocidente e no mundo livre. E não se engane, uma das questões, na Ucrânia, e esta é uma conversa que estamos tendo nos Estados Unidos, é que não se trata apenas da Ucrânia e do que acontece lá. Que tipo de mensagem enviamos aos nossos aliados e que tipo de mensagem enviamos aos nossos adversários ao afastar dos corajosos ucranianos? Muito obrigado. O senador Graham tem participado desses debates da OTAN há décadas. Tentei pesquisar quando você veio aqui pela primeira vez. Deve ter sido no século passado, porque não temos registros disso. Mas foi há muito tempo. Only 12. Então, obrigado novamente por estar aqui mais uma vez. Você tem a palavra. Acho que foi em 1998, não consigo me lembrar, mas vim aqui com John McCain e Joe Lieberman e senti falta de ambos. Então, OTAN em latim significa estabilidade. Roger Walker. Ele é líder do comitê. Quando falo sobre a OTAN em casa, eu falo, o que ganhamos? Estabilidade é bom, não acha? Poder viajar. Veja se este é o Trump. Você teria falado certeza. Ok, então, a OTAN é boa porque cria estabilidade. É melhor ter parceiros do que seguir sozinho. Então, quando estou em casa, por que importa o que acontece no Oriente Médio? Acredito que há pessoas que querem nos matar a todos e mudar nosso modo de vida porque são fanáticos religiosos. Você pode parar de lutar contra eles, mas eles não vão parar de lutar contra você. Prefiro manter a luta lá do que trazê-la para a América. Prefiro ter parceiros do que seguir sozinho. Existem forças no mundo que prefiro ter amigos, para me ajudar a conter, do que fazer isso sozinho. Eu quero estabilidade, eu não quero guerra. Então a OTAN resistiu ao teste do tempo. Nenhuma nação da OTAN jamais foi invadida por um Estado-nação. Funciona? Então estamos expandindo, isso é uma coisa boa. Estamos em boas mãos com o Mark. Ele é um sucessor digno. Mark falou ontem, você foi excelente. Estou tão feliz que você tem este trabalho. Você tem uma verdadeira noção de para onde precisamos ir. Frustrante para os políticos americanos remonta a Sam Nunn. Sam Nunn, lembra de Sam Nunn? Eu diria que ele não é Donald Trump, mas ele ameaçou retirar 30 mil tropas por ano, a menos que a OTAN atingisse seu objetivo. Isso é algo profundo e antigo na América, em ambos os lados do espectro político. Sentimos que fizemos mais e vocês fizeram menos e todos estão sob pressão em casa. Então não é 2%. Para mim não é 3,5%. É o que queremos alcançar. Os gastos precisam ser baseados na ameaça? Acho que há muitas ameaças que justificariam 3,5%. Finalmente, o Senado americano está firmemente no campo da OTAN. Há um movimento isolacionista no Partido Republicano. Nossos amigos liberais. Bernie Sanders queria cortar o orçamento militar mais uma vez.
Lidamos com isso desde a fundação da OTAN, mas a OTAN, precisamos dela, agora, mais do que nunca. E deixe-me dizer por quê. Putin certamente não invadiria uma nação da OTAN, na minha opinião, porque ele entende que as consequências seriam muito severas. Você concorda com isso? Precisamos fazer com que ele acredite que está certo. Ucrânia, nós erramos. Todos que estão preocupados com quem Trump está conversando e como ele está fazendo isso. O que você fez em 2014? 3 coisas que falhamos em fazer em 2014. Deveríamos ter integrado nossas economias com a Ucrânia para dar-lhes esperança e ter um fio de alarme para que não acontecesse novamente. Mas não fizemos isso porque não queríamos provocar Putin. Deveríamos ter fortalecido o exército ucraniano para que fosse mais difícil invadir. Não fizemos isso porque não queríamos provocar Putin. E nunca dissemos a ele o que aconteceria se ele fizesse de novo, porque não queríamos lidar com a provocação a Putin. Lições aprendidas. Não se preocupe em provocar Putin. Preocupe-se em parar Putin. Então, 3 coisas, rapidamente. Este acordo de minerais entre os Estados Unidos e a Ucrânia é um divisor de águas, porque o presidente Trump pode ir ao povo americano e dizer que a Ucrânia não é um fardo, é um benefício. Eles estão sentados sobre trilhões de dólares em minerais, dos quais todos nós podemos nos beneficiar ao nos alinharmos com o Ocidente. Eu disse ao presidente Trump, pode ser a antiga União Soviética, pode ser o Império Russo, mas eu sei que ele está atrás do dinheiro. Não deixe ele roubar o que a Ucrânia tem para se enriquecer, porque isso é como desfinanciar a polícia. Então, se este acordo de minerais acontecer, é um pesadelo para Putin, porque temos algo a defender que não tínhamos antes. Então é melhor você torcer por este acordo de minerais? Número 2. Se não armarmos Ucrânia na maior medida possível, vergonha para todos nós. Eles precisam de mais F-16Is e nós os fabricamos na Carolina do Sul. Vamos ajudá-los a comprar porque não tem dinheiro para um exército de 1,3 milhão. Seria tolice não criar o exército ucraniano mais letal possível como forma de dissuasão. E finalmente a OTAN. Eu sou totalmente a favor da Ucrânia estar na OTAN, mas isso cabe aos membros da OTAN. Eu não quero tirar o potencial deles de entrar na OTAN, mas não estou certo de que o mercado aguenta. Eles entram na OTAN agora. Estou apenas sendo honesto com você, mas aqui está o que eu acho que poderíamos vender. Se você fizer isso de novo, Putin, se você tiver outra incursão militar na Ucrânia, isso acionará a admissão automática da Ucrânia na OTAN. Deveríamos ter feito isso em 2014. Quantos de vocês acreditam que se isso estivesse em vigor em 2014, Putin não teria invadido? Eu não acho que ele teria, se ele soubesse, que isso o colocaria na OTAN. Obrigado a receber. Posso voltar mais uma vez para a senadora Shaheen. Uma das questões que acabou de ser abordada, ou pelo menos indiretamente abordada, né, é a questão das garantias de segurança. Se, como o senador Graham acabou de apontar, parece relativamente improvável, não apenas por causa do que o secretário de Defesa Hicks disse publicamente há alguns dias em Bruxelas. Mas todos sabemos que isso não é provável de acontecer agora. Então, qual é o seu pensamento sobre garantias de segurança? Minha própria visão, como um diplomata de longa data, é que o papel geralmente não vale mais do que papel. Então, e quanto às soluções de hardware, e fiquei impressionado com o que o senador Graham acabou de dizer sobre, você sabe, armar. A Ucrânia. Alguém escreveu sobre isso e disse, esta é a opção porco-espinho. Em outras palavras, transformar a Ucrânia, em termos de força militar, em uma espécie de porco-espinho que até mesmo um tigre odiaria atacar porque seria muito doloroso. Então, se pudermos, qual é a sua opinião sobre isso? Fortalecer o exército ucraniano e fortalecer a sociedade ucraniana até o ponto em que eles provavelmente e serão de longe os mais bem equipados tecnologicamente, mais experientes, mais fortes, as forças armadas mais capazes em qualquer lugar da Europa, o que criaria, por si só, um tipo importante de dissuasão para qualquer um? Bem, eu acho várias coisas. Primeiramente, eu gosto da ideia da Lindsay sobre, se a Rússia invadir novamente. Então, a Ucrânia se torna automaticamente membro da OTAN. Mas também acho que não devemos tirar a adesão à OTAN da mesa nas negociações.
Você nunca, do meu ponto de vista, nunca começa uma negociação de um ponto de fraqueza. Então você nunca tira sua vantagem da mesa. Acho que o secretário Hegseth se expressou mal e vimos o vice-presidente tentar corrigir isso. Em sua entrevista com o Wall Street Journal, onde ele disse, do nosso ponto de vista, nos Estados Unidos, tudo deve estar na mesa, incluindo a possibilidade de tropas em solo. Então, acho que precisamos pensar sobre que tipo de equipamento podemos fornecer e apoiar os ucranianos para colocá-los na posição mais forte possível. Quão fortes sanções podemos impor a Vladimir Putin? E então, a longo prazo, há várias maneiras de fazer uma garantia de segurança. Parte disso precisa ser, como você aponta tão bem, garantir que o exército ucraniano continue a ter o que precisa para defender seu país. Mas acho que precisamos de mais do que isso enquanto pensamos em como impedir que Vladimir Putin faça isso novamente. Precisamos deixar muito claro que alguém vai defender Ucrânia, além da própria Ucrânia. E se isso for a adesão à OTAN ou algum tipo de força multilateral como temos na Coreia, para defender a zona desmilitarizada. Acho que há várias maneiras de fazer isso, mas o importante é que a Ucrânia esteja confortável e que a Rússia e Vladimir Putin saibam que isso não será tolerado novamente. Pensamento rápido. Se eu estivesse nomeando alguém para ser o homem do ano da OTAN, seria Putin. Ele fez mais para ajudar a OTAN do que nós. Temos 2 novos membros. Estamos falando em gastar mais, não menos. Então, ele cometeu um erro sério de cálculo. Eu realmente acredito que se ele entendesse que, se fizesse isso de novo, seu pior pesadelo de a Ucrânia ser parte da OTAN seria uma certeza, isso serviria como um dissuasor. Obrigado. Deixe-me voltar ao secretário-geral. Agora que surgiu a questão sobre a possível, de alguma forma, de uma maneira ou de outra, assumindo que um cessar-fogo seja arranjado, a possibilidade de estrangeiros, talvez tropas europeias e de outros lugares sendo destacadas para assegurar uma linha de contato ou para garantir um cessar-fogo. Deixe o público saber o que você pensa sobre isso. E antes de você responder, deixe-me apenas compartilhar uma visão alemã. Nós frequentemente viu. Desde os anos 1990, Lindsay se lembrará disso. Nós frequentemente dizíamos, porque a Alemanha sempre foi hesitante, por razões históricas, em termos de enviar tropas para países estrangeiros, continuávamos dizendo a nós mesmos, ao nosso público, juntos para dentro, juntos para fora. Se os EUA decidirem entrar na Bósnia ou no Kosovo, nós iremos com eles. Dissemos o mesmo no caso do Afeganistão, mas o juntos para fora também era importante. Em outras palavras, se eles saírem, nós saímos. Então, sim. O que eu entendo é que há um desejo por parte da administração Trump nem mesmo considerar o envio de tropas, na Ucrânia. Isso não criaria uma espécie de situação bastante arriscada, de divisão, que talvez Putin pudesse tentar explorar. Em um nível mais alto e mais abstrato, todos concordamos. A atual administração dos NCA e o lado europeu da OTAN, o resultado dessas negociações de paz deve ser duradouro. E isso significa que tem que ser credível. E então, é claro, o senador está certo ao dizer que há muitas maneiras de organizar isso. Mas por que é tão crucial que seja duradouro? Porque se forem apenas os ucranianos, cuidando da Ucrânia após o acordo de paz, eu não acho que isso seja forte o suficiente. E não se esqueça de que Wang Xijinping, o primeiro secretário do Partido Comunista da China, está ouvindo essas conversas. E sempre que o presidente Trump, Zelensky, Putin começassem conversas, há uma cadeira vazia, que está muito preenchida com este mesmo Wang Xijinping, o primeiro secretário do Partido Comunista da China, e ele estará observando, e se o resultado essas conversas foram um acordo fraco para o Ocidente, dado o fato de que a Coreia do Norte, a China e o Irã estão todos envolvidos nisso, terá um grande impacto. Tenho recebido mais chamadas ultimamente de líderes seniores no Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia e aliados na Europa. E, a propósito, não preciso de mais ligações de aliados na Europa, mas apenas para esboçar para você que eles entendem que o Euro-Atlântico e o Indo-Pacífico estão conectados, então temos que garantir que seja duradouro, que seja permanente e o problema é somos democracias.
Discutimos tudo isso abertamente, mas algum lugar. Moscou, com um pequeno charuto na cabeça, está Vladimir Putin, provavelmente ouvindo este painel fantástico agora e pensando, ok, o que posso aprender com isso e o que eles estão considerando em termos de como essas garantias de segurança devem ser. Então, estou um pouco hesitante em debater tudo isso abertamente. Claramente, o que eu disse aos meus colegas europeus ontem foi para garantir que apresentem propostas concretas e participem do debate. Isso é importante. Great. Legal, temos algo como... Faltam 10 minutos. Posso olhar ao redor e convidar as pessoas, se você puder ser gentil o suficiente para se identificar. Eu reconheço a maioria do público, mas não todos pelo nome. Vamos olhar para a senhora aqui. Creio que sei o nome dela, por favor. O microfone está chegando. Nathalie Totti, uma pergunta para os dois senadores. Gostaria de saber se vocês poderiam nos ajudar a interpretar um pouco o que ouvimos ontem. Até ontem, e acho que a essência deste painel também se baseava muito nisso. E acho que o secretário-geral da OTAN estava refletindo sobre isso. Por um lado, a Europa está sendo atacada, começando pela Ucrânia, mas não terminando na Ucrânia. Então, a Rússia, entendemos isso. E os Estados Unidos estão, digamos, menos interessados na segurança europeia e certamente esperando que os europeus façam mais. Entendemos isso também. O que ouvimos ontem foi, ao meu ver, algo diferente. Esta administração dos Estados Unidos demonstra um grande interesse pela Europa, mas está interessada em dividir a Europa, em enfraquecer a Europa. Então, vocês poderiam talvez nos convencer de que essa é uma interpretação errada? Obrigado. Certo, Lindsay, você pode fazer este. Se pudermos, talvez possamos pegar mais uma ou duas perguntas e depois voltar para o painel. Havia uma lá atrás, senhora. Lá no fundo. Sim, acho que é a Svetlana. Sim, certo? Right. Sim, Svetlana Zelishchuk, política ucraniana. Primeiro de tudo, caros palestrantes, muito obrigado pela sua liderança em apoiar a Ucrânia. Nós realmente apreciamos isso. Tenho uma dúvida para o senador Graham. Você indicou que a Ucrânia deveria ser integrada à OTAN automaticamente se Putin atacar novamente. Acredito que Putin possa considerar ter razões estratégicas para prolongar o conflito. Assim, minha dúvida é: pode nos fornecer 3 pontos bem concretos sobre o que o presidente Trump está preparado para fazer agora para interromper a guerra atual? Agradeço. Ok. E vamos pegar mais uma aqui da primeira fila, senhora. Por favor. Muito obrigado. Sou Silvia Mari, da CNBC. Tenho uma pergunta para o secretário-geral Mark Rutte. Eu só gostaria de entender onde você acha que vamos chegar em termos do próximo teto para os gastos com defesa. Porque sim, estamos falando sobre isso, mas não vamos esquecer que a posição fiscal de muitos países europeus está muito fraca neste momento, incluindo a França. Obrigada. Tudo bem. Senadora Shahin, você gostaria de começar? Olha, eu não posso falar sobre por que o vice-presidente fez o discurso que fez e estou no partido oposto, então não tenho necessariamente essas conversas com a administração Trump. Mas vou dizer isto, acho que não é uma boa estratégia de atacar nossos aliados. Uma das coisas que é a base da nossa segurança nos Estados Unidos, e eu penso na Aliança Transatlântica, é que somos aliados e parceiros, e que nós é uma das forças da OTAN, como todos nós falamos, e por isso acho que atacar nossos aliados não é uma boa estratégia, especialmente quando estamos sob ataque, potencialmente pela Rússia e Vladimir Putin, quando estamos nesta competição com a China, tanto econômica quanto militar, e quando temos nações como o Irã que estão incitando terroristas ao redor do mundo que nos atacariam no Ocidente, e com a Coreia do Norte, que está desenvolvendo um míssil que em breve será capaz de alcançar os Estados Unidos e todo o mundo. Então, acho que nossa força está em trabalhar juntos, em fazer tudo o que pudermos para apoiar os ideais democráticos. E eu não entendo uma estratégia que diga que devemos dividir nossos aliados e parceiros. Obrigado. O que eu mais gosto é que a Europa nunca critica Trump. Você precisa pegar a Fox. Então, o ponto que ele está tentando fazer é que, se você estivesse nesta conferência neste fim de semana, pensaria que foi culpa de Trump que a Ucrânia foi invadida. Não
Quando ele era presidente, eles não foram invadidos porque Putin tinha medo de Trump. Isso é uma coisa boa. Eu acho. O que está tentando dizer às pessoas aqui que você precisa entender que a Alemanha vai ter uma eleição. Haverá uma reação na Alemanha sobre a migração, fora de controle. O AfD, você fazer com que eles desapareçam não é a resposta. Lidar com o problema subjacente deles é provavelmente a resposta Brexit. Como isso aconteceu? Demais. As pessoas sentem que é demais. Você sabe, nossa sociedade está mudando rápido demais, de todas as maneiras erradas. Acho que isso é algo que você precisa ouvir da América. E estou feliz que ele tenha dito isso. Agora, quanto à Ucrânia, a decisão mais importante que tomaremos como grupo é como esta guerra termina. Você concorda com isso? Se não acertarmos, lá se vai Taiwan. Pergunta: o Japão deveria estar na OTAN? A Coreia do Sul deveria estar na OTAN? Pense sobre isso. Se não acertarmos, lá se vai Taiwan. Se acertarmos, podemos redefinir e tornar o mundo um lugar mais estável. Trump é a melhor pessoa que conheço para acertar porque Putin tem medo dele. Em 2008, Geórgia, 2014, Ucrânia. 4 anos de Trump, nada para Trump. Você não começou esta guerra, mas tem que terminá-la. E é melhor você terminá-la bem, porque será seu legado. E aqui está como terminar bem. Não para humilhar Putin, mas para garantir que isso nunca aconteça novamente. Integrar nossas economias. Eu recomendo que você faça um acordo mineral com a Ucrânia, para que tenhamos algo de valor e defendamos para que o povo americano entenda por que a Ucrânia é importante, além de apenas uma ideia. Eu recomendo, senhor presidente, em breve, venda a eles todas as armas que precisam, feitas na América, para ficarem tão fortes. Ninguém em juízo faria isso novamente. Eu recomendaria, senhor presidente, se não conseguirmos chegar a um consenso sobre a OTAN agora que colocamos na mesa, Putin, se você não quer a Ucrânia na OTAN, não os invada. Porque se você os invadir, eles vão entrar na OTAN. E se o presidente Trump dissesse isso, seria um choque. Então, temos uma chance aqui de acabar com esta guerra. De uma maneira que dissuada futuras agressões, porque ele vai se safar o máximo que puder, pelo tempo que puder. E a OTAN precisa pensar sobre qual papel devemos desempenhar na Ásia. Você abriu um escritório? Mas estou preocupado que se não acertarmos na Ucrânia, lá se vai Taiwan. Acho que se acertarmos na Ucrânia, isso é a maior coisa que poderíamos fazer para ajudar Taiwan. Mais do que qualquer outra coisa, se gastarmos mais agora na defesa mútua das nações da OTAN, isso será visto por Xi como um sinal de alerta de que não vamos mais tolerar isso. Estou cansado de me preocupar em ser provocativo com os caras maus. Quero que eles nos temam. Se você não teme Donald Trump, você é um pouco louco. Obrigado. Ele está observando, e se não jogarmos bem, ele pode tentar algo no Pacífico que desestabilizaria toda a região. Você está certo, temos que acertar isso. Um bom acordo. Sim, Trump, quando assumiu, Trump pressionou muito para que os europeus ocidentais pagassem mais e ele foi bem sucedido, porque depois de 2014, com o compromisso de Gales, não aconteceu muita coisa. Só começou a ganhar força depois que ele se tornou presidente, e houve um segundo impulso para fazer mais quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então ele está certo de que temos que fazer mais, porque simplesmente não é justo se os países europeus da OTAN estão pagando menos por sua defesa coletiva do que os Steinwa está pagando por isso, porque os EUAM também gostariam de reduzir seus impostos ou gastar mais em educação ou no que quer que você queira gastar. E o argumento não pode ser que somos tão pobres aqui, somos a parte mais rica do mundo, o dinheiro está lá. Isso não pode ser o problema. Estas são, claro, decisões difíceis que você tem que tomar. Mas você está certo de que, claro, você tem que fazer isso. Não apenas porque o presidente Trump acha que é justo, mas porque temos que perceber que precisamos nos defender e não podemos nos defender em 4 ou 5 anos. Quem se manteria nos 2%? O que temos agora na OTAN é um processo em andamento, pelo qual chegamos a conclusões conjuntas sobre o que fazer. As lacunas estão em termos de mísseis de longo alcance, em termos de nossos exércitos, em termos de nossa defesa aérea e antimísseis, em termos de nossa mobilidade militar.
e isso levará a um número que é muito, muito mais do que 2%. A decisão que tomaremos assim que tivermos concordado com esses alvos, mas estamos chegando lá. Acho que lidaremos com isso em abril ou maio, mas ultrapassará 2% por uma grande margem. Às vezes, precisei de proteção pessoal dentro da sala. Se eu fiz esse ponto com alguns dos meus colegas europeus, mas felizmente agora, 2 meses depois, estou recebendo cada vez mais o apoio necessário. As pessoas veem isso. E, claro, ainda estão preocupadas sobre como encontrar o dinheiro. Além disso, não apenas um novo número, mas também um caminho viável e sustentável. Precisamos de um caminho credível. E então, em termos de produção para a indústria de defesa, precisamos impulsionar isso novamente, as últimas inovações, etc., no mercado. E, para as empresas de defesa, eu diria, sei que vocês querem contratos de 10 anos. Isso é absolutamente impossível no sistema do ZEUA e em muitos outros sistemas, mas há tanto dinheiro circulando. Coloquem suas linhas de produção extras, coloquem seus turnos extras. E a todos vocês, eu diria, se você tem uma conta bancária ou se tem uma pensão, vá ao seu banco, vá ao seu fundo de pensão, obter e informá-los. Há uma pequena diferença entre drogas ilícitas e pornografia de um lado e investimentos em defesa do outro. Mas você ainda precisa dizer isso a eles. Então, mas por favor, me ajudem nisso. Ótimo. Eu sei que você, secretário-geral, tem que ir em 1 minuto, mas deixe-me insistir no caminho que você acabou de mencionar. Você está preparado para oferecer ao público sua própria opinião sobre qual prazo está considerando? Vamos supor que em 2025 escolhemos 3 ou 3,5. Até quando? Temos que fazer. Você tem uma certa questão de absorção, porque precisa aumentar a produção e encontrar as pessoas. Então, você pode dar passos de 0,2% ou 0,3% ao ano. Você pode chegar lá rapidamente e tem que ser credível e será monitorado e rastreado. Se você não me ouvir, alguém de Washington, uma pessoa muito simpática, ligará para você se não cumprir seu compromisso. Ótimo. Vamos dar uma salva de palmas para um ótimo painel.